Boa tarde, eu sou Dagmar, sou artesã e nesse vídeo eu vou trazer uma pintura bem simples, fácil de fazer, um desenho realmente, gente, bem fácil, tá? É mesmo para quem nunca pintou uma cesta e com essa aqui eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Vou buscar usar pouca tinta, explicar da melhor maneira possível e espero que você goste, tá bem? Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Então, vamos agora para esta linda cestinha. Aqui eu estou com siena natural, o pincel número 10 de cerda bem macia, porque ele é bem antigo, mas muito gostosinho para a gente trabalhar com pequenas pinturas, tá? E da Condo, eu vou passando com esse siena natural, mais assim ao redor dessa trama, tá? Porque eu deixo mais essa parte do meio com pouquíssima tinta, porque eu venho iluminando com o areia, tá? Esfumaço bem. Agora com areia eu passo bem mais aqui no meiozinho, porque essa parte logo de frente é sempre mais iluminada. Espalho bem também tinta bem diluída, pincel mais de lado do que é normal e veja que eu venho esfumaçando com o pincel quase sem tirar de cima do tecido. Com o mínimo do marrom e venho dando uma circulada aqui ao redor dessa que eu passei agora, tá? Dando aqui fazendo uma sombra. Ainda com esse mesmo pincel, do lado também, eu venho esfumaçando, avançando um pouquinho para cima desse siena natural e o areia, tá? Deixando, tá vendo? Olha, essa parte aqui logo de frente bem iluminadinha. Bem suave. Eu já faço com o areia primeiro, tá? Então, passo com o meu pincel em pé, vejo que eu vou, olha, esfumaçando, mas sempre aqui nesse meiozinho. Clareador, pouca areia. Com o siena natural, clareador bastante. Tem um pelinho aqui para variar. Clareador bastante e vou espalhando quase sobre esse areia, tá? Quase. Veja que eu deixo, tá vendo ele aqui, ó, aparecendo nesse meiozinho. Não limpo o pincel com um pouco do marrom. Eu vou circular aqui ao redor dessa que eu passei agora e também já meio que contornando aqui essa palha, né? No caso da cesta, tá? Veja que eu vou esfumaçando, trazendo o mínimo para cima, um pouco mais do marrom. E vou acertando também com o ladinho do pincel, tá? Na hora de trazer para cá, eu venho suavizando também. Clareador, o mínimo da tinta marrom. Com o pincel em pé, a tinta no meio dele todo, como eu peguei para passar aqui. Bem pouquinho. E agora eu vou esfumaçar, que é para não deixar ficar marca. E com areia, clareador.
esfumaço bem, aperto um pouco o pincel para essa tinta ficar bem no tecido. O mínimo do siena natural, clareador, e faço ao redor também desse areia, como eu fiz nos outros. Veja que eu respeito esse pedacinho, tá? Que eu risquei agora. Na hora de passar aqui sobre esse areia, a minha mão quase que flutua, para eu não cobrir totalmente, tá? Ó, é um detalhe mesmo, preciso dela bem mais clarinha. E já também evitando de deixar marca aqui no pano. Com o marrom, passo aqui também, trago pra cá. Circulo aqui, circulo aqui e com clareador vou mesmo esfumaçar. Na hora de passar aqui nesse meio, eu venho com a mão sobre leve para não cobrir o areia que tá aqui e nem o siena natural. Marrom, acerto logo os cantinhos, com a tinta pro lado de fora do pincel eu venho sobre leve também. E agora eu vou esfumaçar, desfazendo essa marca. Esse pedacinho aqui, como ele está mais para cá, esse pano está quase sobre ele, eu passo primeiro o marrom. Agora eu venho com o siena natural, tá? Espalho bem para não ficar tinta embolada. Eu venho também com um pouquinho do marrom. Esse aqui é bem mais escuro, né? Porque ele está bem no cantinho. Então, ele tem mais sombra do que os outros que estão mais pelo meio, tá? O mínimo do siena natural com clareador. Eu faço aqui do lado, ó. Depois que der uma secada, se for necessário, aí eu venho com um pouquinho do areia, tá? Esse meiozinho aqui, esse aqui, clareador, eu venho apenas com areia. O pincel sujo apenas do siena natural, bem só sujinho mesmo, tá? E espalho bem aqui nesse meizinho, depois também a gente vem e arruma. Sujo com essas outras tintas, mas não tem problema, né? Porque todas vão ser usadas aqui no mesmo paninho, tá? Tudo no mesmo contexto, então aqui não vai me atrapalhar. Aqui bem no meiozinho, clareador, passo, deixo um pouquinho, limpo o pincel. Apenas nesse sujinho do marrom que está aqui, eu faço aqui também, ó, no cantinho, sujinho juntamente com o siena natural. Sujo nesse pinguinho ali do marrom. Passo, limpo o pincel. Rapidinho venho nesse aqui também com o sujinho apenas do marrom. Veja que é bem pouco, né? E agora eu espalho com o outro ladinho do pincel que não tinha cor forte, tá? Aqui também. Como essa cesta é pequena e eu vou usar as mesmas tintas, o mesmo pincel, eu vou adiantar aqui um pouquinho e já volto, tá? Porque são movimentos repetidos, tudo aqui será repetição, tá bom? Eu vou correr aqui um pouquinho
e já volto, tá? Mas eu vou fazer a cestinha exatamente assim, tá? Olha, minha tinta está bem ralinha e eu vou aqui, ó, fazendo um leve esfumaçado, mas eu vou seguindo aqui, tá vendo? Olha, o desenho da palhinha, tá? Mais aqui pelo meio. Então, olha, posso esfumaçar aqui, porque as tramas dessa cesta, eu deixei ela bem grande para ver legal daí, tá? Areia aqui. Aqui já pega mais desse lado, ó. Não passei clareador aqui, tá? Minha tinta tá pura sem clareador, apenas diluída com água. Também, desde que eu comecei a pintar, eu só uso água nas minhas tintas para diluir, tá? Olha, não estraga, não azeda, não fica fedendo, ela fica normal. Só que eu preciso botar pouca, né? Não posso botar muita água, tá? É de acordo. Aqui também, essa parte mais do meio, olha, veja que eu esfumaço para valer com o pincel circular, de lado, de cima para baixo. É mesmo aqui para você aprender, tá? E aonde for mais clarinho, a detalhe legal, você sempre tem que estar com a foto de referência quando você tirar, tá? Você tirar aqui desse meu, você fica atenta assim para as partes, os lugares de mais sombra, de menos sombra. Aqui tem menos, limpo o pincel e vou esfumaçar aqui também. Nessa aqui também tem um pouquinho a mais. Mesmo na hora de você esfumaçar, precisa acompanhar esse arredondado. Você vê que ela é meio arredondada, né? Agora sim eu pego o mínimo do clareador, bem pouquinho, porque eu vou passar sobre elas, ó. Aqui faz parte da alça, tá? E é bem clarinho esse aqui, ó. Preciso destacar esse aqui, que é para saber que faz parte da alça, tá bom? Aqui, opa, clareador. Aqui, ó, é pouquíssimo mesmo, tá? Essa parte aqui é de mais sombra, tá? Aqui, opa, a gente fica com a mão boba, né? Nessa parte só tem um pouquinho aqui embaixo. Aí passo aqui e vou esfumaçando com o ladinho do pincel, subindo, tá vendo, ó? Antes de fazer total acabamento, eu venho com o pincel número 2 da Condo. Aqui tem uns pedacinhos que tem uma sombra um pouquinho mais profunda. Então, eu faço aqui com o sépia e venho, já está marcadinho aqui. Na hora de você tirar o desenho, você observa onde tem esses detalhes, tá? Procurei tirar todos, né, os detalhes, tá? Eu acerto aqui, cuidado para não manchar, né, essa partezinha aqui. Eu faço isso antes do acabamento, porque assim eu não sujo depois. Acerto logo o risco desse e já passo aqui também, bem pouquinho, tá? E logo em seguida, antes que ela seque, por ser um espaço pequeno, eu venho com o marrom e já acerto aqui também, porque essa partezinha aqui, ela é mais sombreada, tá? Olha, passo e subo o mínimo aqui, ó.
espalho bem, acerto aqui também. Observo se de cima para baixo é também. Se tem essa beirinha, esse detalhe aqui mais escuro. Então, nessa parte aqui de cima não tem. Eu venho já acerto, limpo o pincel e já vou acertando aqui. Lembra sempre que esse meio aqui é bem clarinho, tá? Que é o que faz o volume, né? Como se ele estivesse assim, tá? Meio côncavo, né? Limpei o pincel, vou acertar. Mas para essa parte, para iluminar mais esse meio, eu deixo aqui um pouquinho. Já venho aqui também nesse. Aqui tem esse detalhe também, essa sombra mais profunda. Acerto, respeito a alça. O clareador sempre fica muito longe de mim. Acerto aqui. Bem pouquinho, porque ele dá uma subidinha aqui e desce, tá? Opa! Ele pega aqui e desce aqui, ó. Com o marrom, clareador, pouquíssimo. Eu vou acertar aqui, porque como você pode ver, tem um pedacinho aqui, tá vendo? Olha, do tecido, né? Sem a tinta, tá? Ó. E é nessa hora que a gente acerta, tá bom? Vou trazendo pra aqui, acertando. Posso esfumaçar aqui do jeitinho que eu acho que fique legal. Pincel em pé, de lado, tá? Esse pincel é delicado, precisa ter cuidado para trabalhar com ele, negócio de esfumaçar aqui. E já vou acertando aqui também. Essa parte aqui também é mais com esse marrom, tá? Passo e subo, vou acertando. Pego um pincel maiorzinho, com clareador, que é esse 8 de cerda molinha. Esfumaço. Bem pouquinho do marrom para acertar aqui, ó. E já vou contornando, tá? Pincel de lado, eu vou subindo com essa tinta. Pouca tinta. Lavo o pincel de marrom. Um pouquinho do clareador. Porque ele vem aqui, essa parte vem aqui, ó. Eu entro aqui um pouquinho e saio, tá vendo, ó? Então, são pequenos detalhes que a gente deixa para fazer depois. E agora eu vou acertando aqui. Respeitando sempre esse meio mais claro, tá? Também esfumaço. Trago ela para baixo. Não passo sobre esse ponto mais iluminado aqui. Venho, subo um pouquinho e acerto aqui, ó. Com o pincelzinho pequeno, número 2. Eu sépia. Eu acerto aqui, esta subidinha que ele tem aqui, ó. Eu sobe e desce.
De repente eu ainda preciso voltar aqui com o pincelzinho de contorno, tá? Desce. Já passo aqui para acertar com... Porque isso aqui é meio arredondado, né? Então, olha, areia, o mínimo do siena natural, e vou devolver essa cor aqui para aqui que eu tirei, né? Ainda com esse siena, eu acerto aqui, ó. Com o siena natural, eu vou acertar aqui. Esse pincelzinho pequeno. Agora, com o pincel 000 da Contour 3 zeros, eu vou acertar aqui, ó. Bem pouquinho. Com esse pincelzinho número 2, eu trago essa tinta aqui pra cima. Essa saidinha aqui é com esse tom mesmo mais forte, tá? Eu preciso manter essa cor aqui também desse lado. Então, eu venho com siena natural, esse pincel pequenininho. O mínimo do areia, um pensamento, como eu gosto de dizer, é um olho de mosquito. Porque assim, o olho de mosquito é tão pequenininho, né? E assim a gente consegue controlar aqui, tá? Na nossa pintura. Com um cheirinho mesmo do marrom. Passo aqui também. Então, veja que assim eu vou acertando aqui, tá? Ó, tiro de um lugar, ponho no outro e assim eu vou. Beleza? Agora, com esse pincelzinho, eu sépia, eu vou acertar aqui. Bem pouquinha tinta, tá? Lavo o meu pincel e venho com areia, fazendo um detalhe aqui, ó, bem clarinho, tá? É só isso aqui. Depois ele vai secar, vai ficar apagadinho por estar sobre outras cores fortes. Eu venho e reavivo, porque ele é bem clarinho mesmo aqui, tá bom? E assim eu vou fazer em toda a minha pinturinha. Aqui eu estou com o marrom e esse pincel número 2. Eu pego aqui, ele tem um arredondado, tá, ó. Ele vem aqui, desce aqui atrás e passa por aqui, tá? Com o mínimo do sépia, bem pouquinho mesmo. Passo aqui sobre esse marrom. Pego o clareador, porque ele estava ainda no tecido sem tinta, tá? Ó. Esfumaço sobre leve, gente, para não estragar meu pincelzinho. E com elezinho assim deitado, esse pincelzinho magrinho, eu venho acertando aqui. O siena natural, eu vou dar uma circulada aqui. Com areia também bem pouquinho. Eu vou dar uma circulada aqui sobre o siena, espalho aqui, lavo meu pincelinho com esse pincel de contorno bem magrinho, né? Também, porque ele tem aqui, ó, um detalhe com sépia, ó, pouquíssimo, tá?
É tudo muito delicado, gente, muito delicado. Siena natural, um cheirinho mesmo do marrom. E já vou aqui acertando, tá, ó. Já venho circulando, pega um pouquinho de clareador para ajudar aqui, né? Ó. Com o pincel assim, olha, de costa, eu venho varrendo esta tinta quase sobre aquele pingo também do areia que eu passei, né? Olha, o marrom sai daqui também. E de costa também eu vou trazendo ele, tá vendo, ó? Quase pra cima. Quando chega aqui, na direção dessa parte mais iluminada que eu falei, eu diminuo a pressão da mão. Que assim eu não abafo totalmente aqui, né? Não apago, né? O meu areia, tá? Passei, acerto, lavo o pincel e vou esfumaçar aqui, pincel assim, ó, seguindo, tá vendo? Esse meio arredondado aqui dessa palha, tá? Ó. Agora eu venho com ele sobre esse meio, mas logo em seguida faço com o areia, ó. Ó, veja como é que eu faço com esse areia, tá? Limpei o pincel e vou pra descendo com... Beleza? Aqui eu estou com sépia porque está embaixo desse pano, dessa toalha que tá forrada na cesta. E com esse mesmo pincelzinho, já venho também, olha, fazendo aqui. Todo esse pedacinho aqui vai ser com sépia. Pego o clareador, oi, e já vou espalhando, olha. Um pouquinho do siena. E misturo aqui, ó. Devagar, né, com o pincelzinho, tá? Com esse aqui, o número 8 de cerda macia, eu vou acertar aqui, ó. Ele está bem úmido, porque eu lavei, sequei pouco e com clareador ainda, tá? Essa aqui, ó, ela vem e aqui eu fiz assim, embaixo a mesma coisa, mas para separar, eu pego o areia e vou fazer isso aqui, ó, tá? Agora eu vou espalhando, que é para dar sentido, né, aqui as tramas da cesta, tá? Lavo o pincel. Bem, agora, essa parte repetida, eu vou adiantar aqui um pouquinho, tá? Que como, por exemplo, botar o sépia nesses cantinhos, não tem em todas, mas depois fica fácil para você ver, tá bom? Gente, esse aqui também ainda faz parte da trama da cesta, eu esqueci esse pedacinho aqui, eu vou fazer também exatamente como os outros, tá? Bem, marquei todos esses pedacinhos, né, que tem o sépia, que deu essa profundidade aqui entre, né, as tramas da cesta. Fiz esse aqui igual, tá? Agora, gente, tudo que eu fizer aqui é repetição, tá? Não posso esquecer que elas são assim, ó, meio arredondadinha, tá? Elas não são retas, né? Porque a cesta, essa aqui, por exemplo, é redonda, tá? Ela só está meio assim por conta da toalha que está ali. Então, passa um pouquinho aqui, ó, do siena natural. Tampo o marrom que eu estou trabalhando.
com o mínimo do marrom sobre esse siena natural que eu passei agora e sigo aqui fazendo o acabamento dessas pecinhas, tá? Olha, com o marrom sobre o siena natural, o mínimo do marrom. Acerto aqui também. Esqueça esse pedacinho aqui, tá? Porque eu lavo o pincel, volto com o mínimo do areia pra acertar aqui, ó, tá? Porque esse pedacinho, como eu falei, ele é meio arredondado, tá? Ó. Passo aqui, quase sobre essa marquinha que eu fiz. Lavo o pincel de novo. E vou esfumaçar de forma, olha, assim, tá? Seguindo, né? Você pode ver que tá circular o pincel em movimento circular, mas eu mantenho aqui, né? Você pode ver que ele vem, chega aqui, ele tá... Olha, como eu disse, agora tudo aqui será movimento, tinta, pincel, tudo a mesma coisa, tá? Não vou mudar nada aqui. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque essa vai ser exatamente como essa. Na hora do acabamento total, eu venho e mostro a você, tá? Porque, tá vendo? Olha, não tem segredo, não tem mistério, é só a gente manter a trama da cesta, já ia falar do tecido. É só a gente manter a trama da cesta conforme ela está no desenho original dela, tá? Com essa brochinha aqui, ó, número 4. Da Condo tá bem velhinha, mas ainda assim dá pra ver a numeração dela, tá? Bem macia também. E vou trabalhar aqui nesta alça com areia, está bem diluída. Eu sempre trabalho com minhas tintas bem diluídas, tá? Passo palha, e lá vem eu de novo com palha. Passo areia. Aqui deu uma secadinha porque eu precisei parar. E vou esfumaçar bem, tá? Ó, clareador. Veja que eu ainda nem botei clareador, né? Pelo fato dela estar bem diluída, tá? Com o mínimo do siena natural, eu vou ajudar aqui, dar uma cor bem bonitinha, porque logo em seguida eu venho com o marrom. Então, veja que eu não passo muito, tá? Também não vou invadir todo o espaço aqui do areia, mas eu venho com o marrom agora, clareador. Aproveito e já acerto aqui alguma coisa que tenha ficado meio tortinha. Às vezes a gente tira assim a mão livre, acaba ficando, né, meio tortinho mesmo, tá? Vou esfumaçar, veja que a largura da alça dá para esfumaçar com essa brochinha. Esfumaço bem. Na hora de acertar, eu venho com o pincel, tá? Essa cesta ela é muito pequena, delicada. Aqui, por exemplo, desse lado, eu trabalho com o areia nesse meiozinho aqui. Minha areia tá meio emboladinha, porque tá bem no finalzinho, a tinta vai ficando no finalzinho, ela vem ficando com esses bolinhos, tá? Areia, clareador, mas agora eu venho com o siena natural, clareador, espalho com a brochinha meio de lado para não sujar aqui o desenho de baixo. Siena natural, aqui como está
como aqui a continuação dela, ela dobra, embaixo aqui tem uma sombra. Então, eu venho com siena natural, venho trazendo sobre leve aqui para cima desse areia, olha, bem sobre leve, tá? Agora com o marrom. Venho trazendo o mínimo também. Deixo essa brochinha e pego um pincel número 10, mas também, olha, bem já velhinho, mas é o número 10, tá? Da Condor. Desde que eu comecei a pintar, eu trabalho com os pincéis da Condor, gosto muito. Hoje eles ficaram assim um pouquinho diferentes, menos cerdas, tiraram um pouquinho, né, do espelhinho do pincel. A cerda ficou meio dura, tem pintura que a gente precisa ficar trabalhando com um pincel de cerda um pouquinho mais dura, mas já tem pintura que é legal a gente fazer com um pincel bem macio, tá? Acabamento, por exemplo, eu gosto de fazer com pincel macio. Aqui eu estou com o marrom, passo com cuidado. Aqui também nessa parte é um pouquinho mais escuro, tá? Olha, passo, estou trabalhando com a tinta bem diluída, pouca tinta. Com esta pontinha do pincel, eu venho, olha, trazendo ela aqui pra cima, tá? Gente, é mesmo muito fácil fazer essa cesta, tá? Pode fazer aí numa boa, tranquilo, porque você vai conseguir. Passei essa tinta, lavo o pincel, seco bem, com o mínimo ainda do areia, eu vou agora esfumaçar aqui de verdade, tá? Mais para esse lado, tá? Mais pro lado de fora da alça. E aqui, mais na parte de dentro, também já tem uma sombra um pouquinho mais, tá? Eu acho que até ficou meio tortinha essa alça, tá? Na hora de você tirar, você acerta, tá bom? Ai, ai, gente, a gente que trabalha em casa, a gente, às vezes o telefone toca, chega alguém, a gente precisa parar e acaba secando um pouquinho demais. Se você está riscando, você se desconcentra. Se você está com o carbono em cima do tecido, você se distrai também, aí o negócio fica assim, né? E a gente vem acertando na hora de pintar, tá bom? Vou deixar aqui um pouquinho, porque depois eu venho também fazendo acabamento. Fiz um pedacinho aqui da toalha para adiantar, porque aqui realmente o sentido do vídeo é a cesta, tá? Mas tem o comprimento aqui da cesta, que é a toalhinha que está dentro dela. Aqui ainda tem um pedacinho que faz parte da cesta, tá? Mas eu vou deixar para o finalzinho, por conta do acabamento. Com o cinza, não é o cinza chumbo, tá? É o cinza mesmo. Eu vou trabalhar com ele, pouquinha tinta, um clareador. Aqui dentro, opa, olha, aqui, esse pedacinho aqui é o cinza puro, ele tem uma profundidade porque ele está dentro da cesta, tá? E assim eu venho com o cinza puro, para ficar um tom bem fazendo de conta, né? Que está realmente aqui dentro da cesta, tá? Olha, passo. Essa toalha de outra cor, resolvi botar aqui.
Resolvi também jogar essa toalha azul aqui embaixo para a cesta não ficar jogada aqui de qualquer jeito. Com esse cinza estou com um pincel número 8 de seda macia, bem macia. E vou fazer aqui um movimento com ele, porque depois eu venho com a tinta branca logo em seguida. Não ponho muita tinta, tinta bem diluída, gente. Trabalho um pouquinho mais rápido. Olha, eu lavo o pincel tudo rapidinho, porque aqui no meu cantinho de trabalho eu fico em frente à janela. Então tá um pouquinho quente, tá ventando um pouquinho, graças a Deus, né? Olha. Com a tinta branca e clareador, vou pegar e vou preencher esse pedacinho aqui mesmo, tá? Esfumaço, cuidado para não sujar aqui a parte do vime, né? Da palha da cesta. E venho sobre leve aqui para cima deste cinza. Depois aqui eu venho com um pincel pequeno, tá? Circulo aqui. Caso você goste dessa pinturinha, já busco a fazer essa toalhinha antes do acabamento total aqui, tá? Da pintura. E vou preencher agora aqui, rapidinho, que é para não secar essa tinta, senão se secar eu não consigo fazer essas misturinhas, a união dessas tintas, tá? Então eu preciso estar com ela bem úmida aqui no tecido, clareador. Esses cantinhos depois eu venho acertando com o pincel menor, né? Com o mínimo da tinta cinza na pontinha do pincel, eu venho com ele aqui, ó, esfumaçando já. Pouquinho pão dura, nem pegou nada. Porque nessa parte aqui embaixo, ele é bem mais forte, essa sombra, tá? Tá bem ralinho também. Faço meio que aqui um contornozinho, olha, para deixar bem marcadinho. Passei essa tinta, lavo o pincel e vou esfumaçando. Aqui, já venho trazendo, olha, aqui pra cima, minha mão bem sempre com a mão quase grudada na cerda, né? É o hábito, né? E aqui ele vai ficando mais clarinho, tá? Ai, peguei nada. Agora já não tem tanta necessidade, tá? De pegar clareador, porque a tinta ainda está molhadinha. Ainda está molhada, né? Passo essa tinta aqui primeiro bem mais forte e lavo o pincel para esfumaçar aqui. Quase unindo nessa cinza que eu passei desse ladinho, tá? Quase, mas não encosto totalmente. E aqui esfumaço pra valer, tá? Com o cinza puro, eu
com o pincel, a tinta pro lado de cima do pincel, eu venho aqui, tá vendo, ó? Tirar ele da frente. Aqui eu escureço legal e puxo ela pra cima, tá, ó. Pra fazer esse movimento na toalha, tá? Faço a mesma coisa aqui. De novo, passo a tinta e limpo o pincel. Porque eu venho agora esfumaçando com ela, com o ladinho, trazendo essa tinta, olha, aqui pra cima, tá? Mais um pouquinho. Bem pouquinho. Vou acertar aqui também. Limpo. Dessa vez eu limpo, tá? Não precisa. Mais pouco aqui pra cima, sem emendar uma na outra, tá? Com a tinta também do ladinho do pincel, eu vou fazer essa cavidade que ela tem aqui, como eu fiz aqui, tá? Limpei o pincel e volto meio que contornando. E aqui. Troco o pincel, pego o pincel número 8 de cerda molinha e vou trazer ela aqui circulando assim. Venho sobre essa que está aqui. Aqui depois eu acerto, dei uma borradinha ali para variar, né? Pego aqui, pincel, a tinta para cima, tá? Do tecido que não está pintado ainda. Vou dar uma leve esfumaçada aqui, depois eu venho separando essa entradinha, né, aqui para cesta. Venho agora esfumaçando, bem pouquinho aqui, olha, acertando. E aqui também. Aqui mais ou menos, tá? Ó. Deixo secar aqui um pouquinho, não muito, é o suficiente. É o tempo apenas de eu passar esse cinza aqui também, tá? Vou fazer exatamente como eu fiz aqui. Eu vou circular ao redor dessa toalha aqui, da cesta, com esse cinza, tá? Passei essa tinta ao redor dela. Agora, com a tinta branca bem diluída também, eu começo a fazer aqui um certo acabamento. Aí venho aqui, trago aqui pra cima, mas deixo, tá, aqui. Com o ladinho do pincel, eu vou fazer aqui, ó. Com essa tinta também, faço aqui. Trago o mínimo aqui pra cima. Gente, isso aqui é mesmo para quem está aí começando a pintar, tá?
Na verdade, a intenção dessa cesta é para quem realmente nunca pintou, tá? Uma cestinha, né? Com esse pincel ladinho apenas, eu, olha, faço isso aqui. Com esse pincel ainda, desse ladinho. Peguei um pouquinho lá em cima, parei e continuei aqui na parte de baixo, ó. Não posso botar muita tinta aqui, tá? Agora eu lavo o pincel. Bem, gente, vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque é um desenho pequeno, mas tem muito detalhe, tá? E também não fica assim, né, tão longo, cansativo, tá? Estou buscando explicar da melhor maneira possível, espero que você entenda, é mesmo para iniciante, tá? Estou fazendo aqui tudo de forma bem simples, buscando usar poucas tintas, tá? Espero que você esteja gostando. Se você gostar, deixe o seu like, compartilhe, divida com alguém, né? Como eu sempre digo, tem sempre alguém aí esperando para que você possa olhar por ele, tá? Não importa quem seja e nem qual a situação, o importante é que você lembrou, sentiu no coração de estender a mão, tá? Faça sempre isso, isso faz muito bem e lembre-se que o nosso Deus está sempre presente na vida daquele que abençoa e ele também será muito abençoado, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, quero agradecer a você que se inscreveu, você que vai se inscrever. Tá bom, então, gente, olha, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não perca o próximo vídeo.